Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask-Lector. Eu estou desenvolvendo uma playlist de eletrônica embarcada. Esse é o vídeo número 26, onde eu vou falar como funciona o GPS. Bom, antes faça como a Nathalie Nogueira lá de Mogi. Ontem ela escreveu na rede social dizendo que acompanha o canal, e isso é uma verdade, porque ela vê todos os vídeos. Maratonou a playlist de circuitos e instalações elétricas. Tirou 10 na prova. Nathalie, o mérito é seu. Parabéns! Bom, dentro dessa playlist eu tenho uma sequência de vídeos falando só sobre o sistema CAN, que foi desenvolvido pela Bosch. Fique à vontade. Vamos lá? Na teoria, o GPS significa Global Positioning System, ou sistema de posicionamento global, é um sistema de navegação via satélite. Tá? Ele fornece a um aparelho receptor móvel a sua posição, assim como horário, sob quaisquer condições atmosféricas, a qualquer momento e qualquer lugar da Terra. Desde que, sempre tem o desde que, né, gente? Na vida é assim também. O receptor se encontre no campo de visão dos 3 satélites GPS. Na prática, isso aí é a teoria, o que a gente lê e vai para a prova e rala. Na prática, você precisa de no mínimo 3 satélites para trilateração e um para sincronismo. Se você tiver a curiosidade de procurar no YouTube a localização real dos satélites, você vai ter essa imagem aqui. Ela é até meio... não é precisa, né? Assim como imagem, mas você tem uma ideia de quantidade de satélite e vai ter a sensação que eles não se chocam. Por que, Lector? Bom, aí como que eu aprendi? Eu aprendi por sigla, LEO, MEL, REL, GEL. LEO, MEL, REL, GEL, nunca mais esqueci. LEO, Low Earth Orbit, ou a órbita baixa da Terra. Aqui ó, tem 2.000 km para baixo, é o Low. O High é o alto. High Earth Orbit, a órbita alta, ela está acima de 35.786 metros. E a média está entre os dois. Aí eu já não precisei decorar na tabelinha qual é a órbita média, mesmo porque ela é média. No livro ela está falando 10.000 quilômetros, mas isso é uma mentira. Desculpa brincar, porque não precisa ser 10.000. Pode ser 2.100, pode ser, estou falando para média, hein? Pode ser 9.900, pode ser até 35.000. Tá? Os governos conversam entre si, todos, antes de fazer o projeto de lançamento. Para quê? Para não ter choque, gente. Ah, eles conversam entre eles, mas a Guerra Fria, esquece. Conversam entre eles. Não compensa você arriscar bater um projeto de bilhões e outro projeto de bilhões e ter uma crise. Tudo conversado. A órbita geoestacionária ela é fixa em cima da linha do Equador. E a órbita geossíncrona é quando a rotação acompanha exatamente a rotação da Terra. Bom, aqui eu gosto de ver. A geossíncrona, nota que a Terra tem uma inclinação de 23 graus. Tá? Então, quando você estudou rotação, translação, tem mais movimentos à Terra do que só isso, tá? Então, o satélite na geossíncrona, ele acompanha inclusive a inclinação da Terra. Tá? E a geoestacionária? Ela está em cima, estacionária, em cima da linha do Equador. Mas estacionária não é parado, Lecter? A Terra está atraindo ele está atraindo a Terra. Dependendo do referencial, se você tomar o referencial Terra e ficar olhando para ele, você vai ter a sensação que ele está parado. Se você estiver exatamente na linha do Equador e o satélite em cima da sua cabeça, você vai ver um pontinho parado. Mas lembre da relatividade. Aqui eu estou vendo fora da Terra o satélite. Beleza? Vamos aumentar a telinha. Bom, então, na prática eu tenho a trilateração do GPS, 3 GPS, mas, cuidado, ó, eu peguei essa imagem aqui proposital, ela não está errada, mas ela está faltando aqui o satélite de sincronismo. Tá vendo? Às vezes a gente com boa intenção erra, porque esquece do sincronismo, e sem sincronismo, sem, entre aspas,
depois de 400 vídeos, segunda vez que eu falo entre aspas, hein? Sem o sincronismo, os satélites não conversam entre si e não fazem a localização precisa. Inclusive, os relógios desses satélites são caríssimos, são relógios atômicos para maior precisão. Na prática, isso aqui é basicamente uma inverdade, porque você tem no GPS funcional 24 satélites mais 4 sobressalentes. Desses 24 satélites, pelo menos um tem que ser de sincronismo. Por que tudo isso satélite? Para melhorar a precisão. Beleza? Então a teoria é uma coisa, a prática ela é muito mais cara, muito mais complexa. Né? Vamos lá? Aqui, para você ter uma ideia de escala, eu estou tentando caprichar mais dos vídeos aí, então demora um pouquinho mais para fazer, mas na minha opinião, o visual fica mais fácil. Olha a órbita baixa da Terra, que eu te falei que é até 2.000 km. Aqui eu vou dar um zoom para você. Ó. 2.000 km, eu tenho uma série de satélites aqui. Tá? A órbita média, olha a comparação visual, está em escala, né? Olha a distância da média. Por isso que não choca, né, gente? Cada um no seu quadrado, não, no seu orbital. E a órbita alta, aqui é a órbita geoestacionária, né? Tem um ponto fixo em cima da linha do Equador, né? E daqui para cá é a órbita alta da Terra. Tem satélite aqui? Lógico que tem. Geralmente os militares estão mais ou menos aqui nessa região. Bom, lembrando também que você tem as órbitas cemitério, que é... Para que serve isso aí? Tem uma hora que o satélite, a bateria dele deixa de funcionar, a tecnologia dele já não é tão moderna, não é tão interessante, você tem que se livrar dele. Uma maneira é tirá-lo desse campo aqui. Tá? Ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Daqui para cá, eu falo para você, compensa você gastar energia para jogar esse satélite aqui? Não compensa. Ou você deixa ele dentro disso aqui e torce para ele nunca se chocar, ou você faz ele cair. Na maioria dos casos, acabou de cair um chinês aí, um satélite chinês, você faz cair. Mas vai cair sobre as nossas cabeças. Não. A velocidade de entrada na atmosfera é tão grande e o choque de partículas da atmosfera com o satélite é absurdo que praticamente destrói o satélite, tanto em termos de temperatura quanto em termos de choque de partículas mesmo. Tá? Então, ele, se chega a chocar no chão, é partícula pequena, extremamente quente e não dá problema. E interessante, a gente tem tanta tecnologia e ainda é bem difícil você, com precisão de dias, dizer aonde vai cair o satélite. Geralmente eles dão a precisão de algumas horas, mas de dias não. Pode ter acidente nos centros urbanos? Pode ter, mas lembra que só o impacto com a atmosfera já reduz bastante o tamanho desses satélites e geralmente eles não são grandes também. Tá? Então a órbita cemitério é tentar jogar os satélites daqui, dessa área, para acima da área alta. Jogar para cá. Tá? Só que é difícil, só 1/3 consegue ir para a órbita cemitério e lá ficar girando sem problema nenhum. A maioria cai mesmo ou fica aonde está. Exercício. Os satélites do sistema GPS são pontos de referência para localizações nas intermediações da superfície terrestre, onde se localizam os receptores desse sistema. Beleza, tá condizente com a teoria. Neste cenário, a localização de um dispositivo móvel pode ser realizada da forma completa, utilizando apenas um satélite? No mínimo 3 satélites para trilateração. No mínimo, mas a pegadinha está aí. 4 satélites, sendo 3 para trilateração e 1 para sincronismo. Eu juro para você que as pessoas esquecem do sincronismo porque, na teoria, quando a gente lê rapidamente e destaca pedaço de livro, eles não falam do sincronismo. Mas a resposta é, no mínimo, 4 satélites, 3 para
São, ó, o trava-língua, e 1 para sincronismo. No mínimo 2 satélites é absurdo, e no mínimo 3 satélites para triangulação. Cuidado, aqui está uma pegadinha. Triangulação, nessa matéria, a gente também estuda as ERB, estações rádio base, que usam triangulação. Eles estão tentando confundir triangulação com trilateração. Cuidado. Às vezes a matéria é muito extensa e essa é, então eles põem essas pegadinhas que, na minha opinião, só atrapalham aí o aprendizado. O canal é composto por playlists, como você sabe. Fique à vontade. Um abraço de Lecter e até a próxima.